Então, vamos lá. Tá gravando? Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a Milpigé de 2023. A editora da TUED, Instituto da TUED, tem a honra de ter aqui hoje Felipe Bandeira Neto, fotógrafo, poeta, antropólogo, professor, de 30, multiartista, e é muito difícil de trazer, desde o ano passado que eu estou tentando gravar com o menino. Ele tem um livro publicado na editora Gatued e uma coletânea, um livro de poesias e uma coletânea científica, não científica, publicados na editora Gatued. E ele vai ser para a gente. Diga aí, Felipe. Quem é Felipe? Vamos lá. Bom, eu acho bem complicado ficar falando de mim assim. Eu acho bem tenso falar de mim. Mas a gente fala, né? Bom, meu Deus, calma. Eu não tô vendo a minha imagem, eu gosto de ver a minha imagem. Eu gosto de ver a minha imagem, calma aí. Porque eu não sei como eu tô me comportando, eu não sei mexer nisso aqui, Leila. Desculpa, calma aí. Deixa a tela pequena. Vê aí. Acho que é isso aqui. Não é isso? Não é porque tá pequenininha aqui no canto a tela, mas acho que é isso mesmo, né? Acho que é uma configuração, tá? Vamos lá. Quem é Felipe? É muito complexo, é difícil falar sobre essas coisas, sabe? Bom, calma que eu tô organizando a minha ideia, porque eu não... tô nervoso. Vamos lá. Bom, Felipe é um quilombola. Bom, eu sou quilombola, né? Venho de um quilombo chamado Mangueiras, que fica em Salvaterra, né? Nascido e criado em Mangueiras. Sou fotógrafo, né? Desde os 13 anos. Vou contar essa história lá e tal. Então, já faz um bom tempo que eu trabalho com fotografia. Trabalho não, né? Que eu fotografo. Trabalhar realmente com fotografia é bem recente, tem uns 7 anos. 7 anos de trabalhar, né? Mas fotografar, eu fotografo desde os 13 anos. Então, bom, eu venho de uma comunidade quilombola em Salvaterra, que fica a cerca de 20 quilômetros da cidade, no centro da cidade, né? Atravessando um braço de rio ali, chega na minha comunidade. Inclusive, estou morrendo de saudade. Sempre que posso, estou por lá. Sou doutorando, né? Na antropologia, sou antropólogo, sou filósofo. É uma coisa que eu nunca falo para ninguém, mas eu sou formado em filosofia também pela Federal, pela UFPA, e nunca trabalhei com filosofia, na verdade, eu só me formei mesmo, ganhei o diploma, mas nunca trabalhei com filosofia, nunca dei uma aula de filosofia, nunca trabalhei de fato. Na verdade, eu fiz bacharelado, né? Então, eu não sei, não sei. Nunca trabalhei com filosofia. E aí, fiz graduação em ciências sociais, né? E na época da graduação, se eu pudesse escolher uma ênfase, eu ia escolher a ciência política, porque eu sou apaixonado por ciência política, né? Enveredei ali pelo mestrado na ciência política, depois fiz mestrado em educação, e agora estou no doutoramento na antropologia, trabalhando especificamente com antropologia visual. E o Felipe é isso, né? Assim, esse misto, essas várias coisas em uma pessoa só, né? Eu sou um homem cis. Por um tempo eu disse que eu era gay, em outro momento eu disse que eu era bissexual, em alguns momentos eu não sabia o que eu era, e hoje eu penso que eu sou pan, né? Então eu fico transitando ali. Eu acho que a sexualidade, uma única sexualidade não me veste, né? Eu acho que a gente tem que explorar. A vida é curta demais para a gente não vivenciar uma série de coisas, né? E aí, o Felipe é isso, o cara que veio lá do meio do Marajó, dessa comunidade quilombola, que antes de ser comunidade quilombola era uma comunidade indígena, né, da etnia Mangueira,
que habitavam ali a região e acolheram os pretos escravizados que fugiam para resistir. E esse cara chega aqui em Belém e começa a fotografar com 13 anos, ainda na comunidade, né? Ainda na comunidade. E hoje está aqui com com alguns anos na costa, vou dizer assim. Alguns anos de experiência, de vida vivida, e isso me deixa muito feliz. E eu estou muito feliz por ter me convidado, por eu estar aqui. Eu vivo inventando desculpa para não estar conversando, para não estar falando, não gosto muito de estar aparecendo, não sou um cara da frente das câmeras, eu sou um cara de trás das câmeras, né? Não é meu hype estar na frente assim, mas muito feliz pelo convite, Leila. E é isso. Obrigada por ter feito. Obrigadão. Significa muito, viu, tua participação aqui. Não é à toa que eu tô aqui pelejando para te ter aqui nesse negócio. Felipe, e aí, como foi que o Felipe chegou na fotografia? Leila, é uma coisa muito doida, assim. O meu pai, que inclusive hoje está passando por uma cirurgia nesse momento, uma cirurgia de catarata, lembrei disso agora. E o meu pai, uma vez, vindo do trabalho, né, ele encontrou numa caixa de entulho, aquelas caixas de entulho que fica no canto da rua, né, uma câmera analógica. Uma câmera analógica. E ele levou para casa essa câmera, né. E eu, muito curioso, né, sempre fui muito curioso, comecei a manusear a câmera, mas antes disso, eu já ensaiava coisas que eu não sabia que me levariam à fotografia, que me levariam a hoje estar trabalhando com documentários, né, estar dirigindo documentários dentro do audiovisual ali, na antropologia. Eu não imaginava que isso fosse me levar, fossem caminhos que me levariam a isso. O que aconteceu? Meu pai levou essa câmera para casa, eu tinha entre 12 e 13 anos, até menos, eu acho. Acho que eu tinha 12, 13 anos. Mas eu já ficava lá na comunidade, lá no Quilombo, ensaiando. Eu sempre fui uma criança muito diferente, entre aspas, assim, né? Eu nunca fui muito sair para jogar bola. Nunca fui de estar muito em grupos de amigos, assim. Porque depois que eu aprendi a ler muito tarde, né? Eu aprendi a ler, eu tinha 8 anos. 8 anos. Foi quando eu entrei na escola, né? E só que meu desenvolvimento foi muito rápido, tanto é que eu fui pulando de série, pulei muitas séries, porque o meu desenvolvimento quanto ao aprendizado era muito rápido, né? Não que eu nunca fosse um gênio, não é isso. Eu tinha uma facilidade maior para aprender. E tanto é que eu entrei na universidade com 17 anos, né? Passei no vestibular com 17 anos. Mas assim, meu pai achou essa câmera, comecei a manusear e com o tempo eu descobri que faltava pilha. Coloquei pilha, o flash funcionava e algumas coisas funcionavam. Então eu comecei a ir para a escola, né? Eu ia de ônibus, morava no 40 Horas, né? Um bairro aqui, né? E eu ia de ônibus todo dia, eu estudava no Doutor Freitas, ali na Generalíssimo, perto da Santa Casa. E aí eu ia todo dia para a escola, em vez de eu pagar a passagem de ônibus, que naquela época, a passagem de ônibus naquela época era 58 centavos. Né? Um sonho. A inteira. Eu pagava meia. Né? Eu pagava 29 centavos. E aí em vez de pagar a passagem, eu pedia carona para os motoristas. Às vezes, para voltar para casa, passavam 3, 4 motoristas e não deixavam eu entrar pela frente, porque naquela época a gente entrava pela frente e descia por trás, né? Não deixava eu descer pela frente, né? Então, às vezes, o motorista demorava para aceitar que eu fosse de carona, para que eu economizasse esse dinheiro para comprar filmes, rolos de filmes, né? Sem entender nada. Eu comprava um filme de ISO 400, de ISO 800, de ISO 200, eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, mas eu ia na intuição. E aí eu percebia que uns filmes ficavam mais claros que outros, percebia que o ISO 400, um dia muito claro, as fotos ficavam estouradas, e aí eu fui dominando essa parada assim, mas muito instintivamente, né? Intuitivamente. E aí eu economizava esse dinheirinho para comprar um rolo de filme, que naquela época, um filme 36 poses custava R$12. Aí eu comprava um filme de 36 poses, de R$12, depois era 17 para revelar.
Aí revelava o filme 36 Poses, etc. Eu tinha um monte, eu acumulava muitos filmes, muitos rolos de filme. Né? Eu acho que aqui em casa ainda tenho pelo menos uns 6, 7 rolos de filme. Daquela época que eu nunca mandei revelar. Né? Eu tenho até medo que pode ser encontrado ali dentro. Mas não tinha, porque aqui em Belém tá muito difícil encontrar lugares para revelar essas imagens. E aí eu fui fazendo essas fotos. Mas antes de ter essa câmera, eu ficava ensaiando. Lá na minha comunidade, quando eu era criança, tinha uma ponte, um trapiche. Hoje a gente chega na comunidade de carro, atravessa o braço de rio e de carro, dá para ir tranquilo. Mas antes a gente só ia de barco, né, de Popopô, para a cidade mais próxima, que era Açores e Salvaterra. Então eram 3 horas de barco e tinha uma ponte, um trapiche, onde os barcos de pescas aportavam, onde as pessoas iam viajar por ali. Tudo que chegava no quilombo era por lá. E à tarde eu ficava sozinho lá. Eu ia para lá, maré seca, maré cheia, eu estava sempre sozinho na ponte. E eu ficava fazendo assim com a mão, sabe? Enquadrando as coisas com a mão, tendo ideias, como se eu estivesse fazendo um filme, como se eu estivesse fazendo algumas fotos, gravando aquilo desse jeito. Inclusive, ano passado eu tive a honra não, é a honra de voltar à minha comunidade, né? Mas a honra de ser fotografado no lugar onde ficava a ponte, que não existe mais. E aí eu fui para lá e fizeram uma foto minha sentada assim na beira do rio. E eu fiquei assim, caracas, olha, 22 anos depois, 25 anos depois, estou voltando aonde eu comecei a imaginar a fotografia, né? E aí eu fiz essa foto, ficava fazendo isso. Quando meu pai achou a câmera, eu voltei para a comunidade, eu levei a câmera e comecei a fazer fotos. Eu andava com a minha avó pela casa das pessoas e fazia fotos, né? E as pessoas sempre muito receptivas, isso é inegável. E eu tenho muitas imagens muito boas dessa época, eu fico muito feliz disso, tanto imagens mentais quanto imagens, recortes feitos e eternizados nisso. E foi aí que eu comecei a fotografar. Comecei a fotografar nesse momento da minha vida, ali com 12, 13 anos, né? E aí eu vim para Belém, e aqui eu também fotografava, mas eu não saía na rua para fotografar, eu fotografava em casa. Fotografava meus amigos, minhas primas, meus conhecidos, a gente se arrumava todo, ia pro quintal de casa, e aí eu ficava inventando poses, e etc, e etc, e etc. Né? E aí eu penso que ali é o início do Felipe fotógrafo, né? Porque muitas das coisas que eu utilizo hoje, que eu penso hoje, vivenciei lá atrás. E eu considero essas vivências muito importantes, porque elas me ajudaram a ter uma percepção e uma visão. Hoje eu digo assim, hoje eu trabalho com fotografia há 7 anos, né? Trabalho profissionalmente, ganhando dinheiro com fotografia. Né? E também fazendo pesquisa na antropologia com fotografia, que é onde eu trabalho com fotografias de nu. E aí, mas foi todo esse percurso. Aí a câmera esbandalhou, aí eu não tinha celular, fiquei um tempo parado sem fazer fotografia. Né? E quando eu ganhei um celular com câmera, eu voltei a fotografar. Aquelas câmeras eram bem ruins, mas na época era maravilhoso. Mas se a gente levar em consideração que celulares com câmera só tem 23 anos, então, naquela época ali, 2006, 2008, 2006, 2008 foi quando eu ganhei o primeiro celular com câmera, né? Quem me deu foi minha avó, minha falecida avó, né? E eu fazia foto de tudo, eu adorava, sempre gostei de fazer fotos, mas nunca pensei em me aventurar em trabalhar profissionalmente, até porque, bom, vindo de uma comunidade quilombola, sendo um cara extremamente pobre, vindo de uma família muito humilde, não tendo dinheiro, às vezes nem para se alimentar, porque essa era a nossa realidade, né? Durante um período da minha vida, que a minha mãe ficou desempregada, meu pai desempregado, a gente passou necessidades em casa, assim mesmo, passamos fome, posso dizer isso, né? Foi um período bem difícil da vida. Comprar uma câmera era um absurdo, né? Onde vai ter dinheiro para comprar uma câmera, né? Não tem dinheiro para comprar isso. Então a gente tinha que se virar com o celular. E durante muito tempo eu fiz fotos com o celular, né? Meus amigos pediam para fotografar e eu fui começando, até que eu me senti seguro para dizer, vou trabalhar com fotografia, mas vou começar com fotografia de celular. Né? E comecei com a fotografia de celular, tenho uma paixão muito grande, eu acho que o celular acessibiliza o uso e a feitura de imagens de uma maneira surreal, né? Além de ter uma série de outras facilidades, né? Aplicativos para edição de imagens e melhoramento de qualidade, essas coisas que nos ajudam nesse processo. Né? Então, foi assim que o Felipe Fotógrafo iniciou a jornada dele como fotógrafo, lá com 11, 13 anos, imaginando fazer cenas de filme. Especificamente, tudo começa, na verdade, eu pensando assim, tudo começa por conta de um videogame, né, que eu sempre fui muito fã de videogames,
né? E eu gosto muito de um jogo chamado Resident Evil, e principalmente o Resident Evil 3, que tem ali, e as cenas, elas são estáticas, é como se câmeras de segurança filmassem os personagens correndo pelos corredores. E eu imaginava cenas assim, né? Um dia eu pretendo fazer um filme desse jeito, porque eu acho fascinante essa perspectiva, né? Essa perspectiva da terceira pessoa. E foi assim que eu comecei, imaginando imagens, depois fazendo imagens, e hoje eu estou com 35 anos, então aí a gente tem que 24 anos fazendo fotos, 24, 23 anos fazendo fotografias. Aí hoje já consegui comprar minha câmera, hoje já tenho uma câmera, tenho mais de uma câmera, na verdade, e eu fico assim, caracas, e cada micro conquistas, para mim, são gigantescas, assim, né? Porque eu fico vendo, assim, eu fico acompanhando alguns fotógrafos e tal, e eu celebro sempre as minhas micro conquistas para alguém que veio, nunca imaginou poder chegar onde eu cheguei nessa perspectiva. Estou muito feliz com tudo que eu tenho conquistado. Felipe, muito bacana saber essa tua história detalhadamente. Olha, me conta agora aí um pouquinho do teu processo fotográfico hoje, as tuas pesquisas, o que tu está fazendo, conte aí. Olha, hoje, Leila, eu trabalho com 3 coisas, vou dizer assim. Eu amo fotografia de rua. Eu acho fotografia de rua uma das coisas mais incríveis de serem feitas. Eu acho que a rua é um grande laboratório para quem quer ser fotógrafo. Porque a fotografia de rua, ela te possibilita vivências e experiências ímpares. Então, para quem quer ser fotógrafo, a fotografia de rua é um enorme laboratório. Saber o que fotografar, ter a percepção de uma composição inesperada, conversar com as pessoas, porque não é só fotografar. O processo de fotografia de rua, assim como qualquer outro processo, envolve o processo ético, envolve a ética. Então, não é porque você está na rua que você pode fotografar tudo, não. Eu acho muito importante a gente conversar com as pessoas que a gente fotografa na rua, mesmo que rapidamente, para que elas saibam minimamente que estão sendo fotografadas, né? Às vezes um aceno com a câmera é o suficiente para a pessoa dar autorização, né? Porque eu penso que é muito desconfortável você descobrir que tem uma foto sua rolando pela internet que você não autorizou, que você nem sabe que ela existiu. Então, eu penso que o processo ético é importante. Então, fotografia de rua te ajuda muito nisso. Normalmente, quem começa na fotografia tem muita vergonha, é muito tímido, porque tu ficas ali, tipo, como é que eu vou chegar na pessoa? E a fotografia de rua te ajuda a tu chegar nas pessoas, conversar com as pessoas, te ajuda a ter desenvoltura, né? E é claro, a gente tem que preservar sempre a questão ética, e por isso que eu penso assim, se eu faço fotografias de rua de alguém, eu sempre dou a devolutiva. Eu sempre levo uma imagem já impressa para pessoas. Olha, eu te fotografei. Aqui em Belém nós temos o Ver o Peso, que é incrível, é um lugar incrível, né? A gente, é um lugar maravilhoso, maravilhoso, é um laboratório gigantesco para fotografias de rua. A gente encontra elementos e composições incríveis ali. Eu gosto muito de foto preto e branco, né? E eu vou chegar nesse ponto. Então, fotografia de rua é meu primeiro laboratório que eu gosto de verdade, muito. Eu tenho uma segunda paixão, que são as fotografias de comunidades ancestrais, indígenas e quilombolas. Eu amo trabalhar com comunidades ancestrais, indígenas e quilombolas, e fazer imagens nesses lugares, né? Atualmente eu tenho feito muitas imagens sobre os jogos de identidade quilombola, muitas mesmo, e quando tenho a possibilidade de ir até a aldeia sede Tembé, Ituaçu, estou sempre fazendo imagens por lá, né? Mas que fique bem claro que todas as imagens que eu produzo, elas são autorizadas antes, né? Que as pessoas também entram nessa questão ética. Algumas pessoas, alguns fotógrafos, algumas pessoas que se dizem fotógrafos, né, eles têm o péssimo hábito de achar que comunidade indígena e comunidades quilombolas é terra de ninguém, e que tu pode chegar, apontar a câmera e sair fotografando. E não é desse jeito. Nós temos regras, nós temos normativas, nós temos pessoas que moram ali e precisam ser respeitadas. É um território ancestral que precisa ser respeitado. Nem tudo pode ser fotografado dentro dos territórios. E eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita e de ser frisada.
porque nós temos alguns fotógrafos e algumas escolas de fotografia aqui da cidade, e estou falando de experiências próprias, não vou citar nomes, apesar da vontade gigantesca, porque a língua coça, né? Experiências péssimas nos jogos de identidade quilombola, que aí chega uma van cheio de fotógrafos brancos que nunca pisaram numa comunidade quilombola, ou se pisaram rapidamente, com aqueles aparatos fotográficos, aquelas lentes gigantescas, desnecessárias para ali, né? Todo caracterizado, eu me sinto como membro de uma comunidade quilombola. E as pessoas que estão ali, relatos dela, é como se elas fossem os animais e eles, os fotógrafos, num safari na África. Essa fala não é minha, essa fala é de uma das pessoas da comunidade que falou assim, eu me senti como se fosse um animal, como se eles chegassem na África assim, fotografando, porque foi isso que aconteceu. Então a gente tem que ter cuidado com isso, quando a gente trabalha com comunidades ancestrais, né, indígenas e quilombolas, eu trabalho com elas, né, principalmente com quilombolas, porque eu tenho uma abertura maior por ser quilombola, né, também. Mas também não é porque eu sou quilombola que eu posso sair fotografando de forma nenhuma. Eu chego, peço autorização, converso, dialogo para poder fazer as imagens, porque eu sei que dentro de todo o território existem coisas que podem e não podem ser fotografadas, né? E isso é muito importante de ser dito, ter essa consciência. E terceiro, que é a minha linha de pesquisa dentro do doutoramento, né, que é com que eu trabalho academicamente, que eu estou construindo uma teoria a respeito, que são as fotografias de nu, que tem um início muito engraçado e diferente de tudo aquilo que eu estava pensando já. Que o que é? Eu começo a fotografar nu por conta de um ex-namorado meu, que, incentivado pela psicóloga dele, ele tinha problemas com a aceitação do próprio corpo. E a psicóloga dele sugeriu que ele se fotografasse nu. Então, ele pediu para que eu fotografasse ele. E no momento em que eu vi as imagens, eu simplesmente me apaixonei. Porque a imagem que eu tinha feito do corpo dele era a mesma imagem que eu tinha do corpo dele. Eu não fotografei o que eu vi. Eu consegui fotografar como eu via. Porque eu sempre disse a ele que o corpo dele era lindo, era muito bonito, era maravilhoso e tal, e ele não conseguia ver isso. E aí eu fiquei assim, caramba, vou fotografar. E quando eu vi as imagens, vi o resultado, eu percebi que eu não estava fotografando o que eu via, eu estava fotografando como eu via. E eu me apaixonei, e foi neste momento, neste exato momento, que eu falei assim, caramba, eu quero isso para minha vida. Eu quero trabalhar com fotografias de nu. Quero fotografar homens nus, né? Homens e mulheres, mas eu trabalho mais com homens. E como algumas pessoas perguntam, mas tu fotografa homem porque tu é gay? Não, não é porque eu sou gay. É porque eu penso que o corpo da mulher já é explorado demais, foi muito explorado, continua sendo explorado em imagens. E nós temos poucas coisas acadêmicas sobre o corpo masculino explorado em imagens nessa perspectiva, né? E então eu começo aí, né, junto com a minha orientadora, a professora Denise Machado Cardoso, a enveredar por esse caminho, discutindo sexualidades, masculinidades e especificamente masculinidades quilombolas a partir de fotografias de nu, né? E aí eu começo a fotografar homens nus e eu penso assim, cara, eu vou fotografar só os meus amigos. Eu começo pelos meus amigos, né? Eu começo pelo meu ex-namorado e vou passando por alguns amigos, convido meu irmão para fotografar, ele aceita, fotografa o meu irmão, fotografa algumas amigas e quando eu vejo, eu já estou com uma agenda cheia de pessoas me contratando para fotografá-las nu. E aí esse caminho da imagem de nu me levou para trabalhar com um monte de coisa. Hoje, por exemplo, eu desenvolvo trabalho com a perspectiva da fotografia de nu, né? Trabalhos que envolvem prostituição masculina dentro das redes sociais, né? Com um termo cunhado pela Jennifer, na verdade, eu não sei se foi cunhado por ela, mas está na dissertação dela, né? Nessas esquinas virtuais, né? Da Jennifer Salles, que é egressa do PGCA. É dela, né? Esquinas virtuais? Pois é. Esse termo, esquinas virtuais, que é uma pessoa que me ajudou muito nesse processo quando eu comecei a trabalhar com prostituição. Eu não sabia como fazer. Eu sabia fazer as fotografias, sabia trabalhar a imagem, mas não sabia como dialogar, o que ler.
E a Jennifer me ajudou muito, me enviou artigo, conversou comigo, me deu ideias, insights, assim, né? Também, né, orientada por duas pessoas maravilhosas, né, como a Thelma e a professora Angélica, incrível. E aí hoje eu trabalho com essas esquinas virtuais, né, com prostituição masculina, né? Trabalho com as imagens desses homens, desses garotos que de alguma forma se prostituem, e essa é uma leitura minha, porque eles não consideram, já que eu trabalho com eles, eles vendem packs, né, em redes sociais privadas, packs de nudes, né, packs de nudez explícita, mas eles não consideram prostituição, a leitura quem faz da prostituição sou eu, né? E eu tenho trabalhado com isso. Então, hoje eu trabalho em três frentes. Eu faço fotografia de rua, faço fotografia ancestral e trabalho também com fotografias de nu, né? Sendo que a fotografia ancestral e a fotografia de nu também são acadêmicas ali, dentro dessa perspectiva. E, e é isso, tipo, hoje eu me considero uma pessoa... Aprendi muito trabalhando com fotografia de nu. Aprendi muito, muito, muito mesmo. No início era muito difícil fotografar nu, porque é complicado, é extremamente complicado, né? No início, a gente começa a fotografar e a gente não sabe muito bem o que fazer, como direcionar as pessoas, porque eu penso assim que o ato de fotografar é como se tu fosse o maestro regendo uma orquestra, né? Porque assim, seguindo os princípios éticos, nós não devemos tocar nas pessoas, ponto. Então, como é que tu vai pedir para uma pessoa que não é modelo para que ela faça poses e etc. Então é reger como uma orquestra, né? Então e a gente vai aprendendo no início. No início, assim, a gente tem frio na barriga, com medo que as fotos não fiquem boas, é medo de uma série de coisas que possam vir a acontecer. E a gente fica assim, caramba. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo a dialogar, aprendendo a conversar, aprendendo a fazer as pessoas deixarem de lado a vergonha que nos foi ensinada, porque nos ensinaram a ter vergonha do corpo, né? Como o... Ai, caramba. Meu Deus, qual é o nome dele? Um filósofo, poeta francês, que ele diz que o mais profundo é a pele. Eu não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar o nome dele. Ele diz que o mais profundo é a pele e nos ensinaram a ter vergonha, né? E isso é complicado. Quando a gente vai fazer imagens de nu, né? Quando a gente vai fazer imagens de nu, é muito complicado a gente se despir. Eu sempre digo que é mais fácil você aceitar ser fotografado nu ou fotografada nu do que você realmente conseguir ficar nu para fazer imagens. Já passei por situações em que a gente alugou um quarto de hotel muito bonito, levei todos os equipamentos, montamos o cenário incrível, chegou na hora, a pessoa falou assim mesmo, não quero mais fazer. Conversei, tentei mudar a opinião da pessoa, não vou conseguir tirar roupa, não vou conseguir ficar nu. E aí, então cancela, bora fazer outras imagens para não perder o aluguel, né? Para não perder a diária, mas bora fazer outras fotos. Já aconteceu isso. Já aconteceu situações em que eu vou fotografar a pessoa e a pessoa fala assim mesmo, você pode ficar nu também? Aí eu fico, como assim? Não, eu me sentiria mais confortável se você estivesse nu me fotografando. Eu me sentiria mais confortável. Quando eu recebi essa proposta, eu fiquei assim, caramba, e agora? Aí eu tomei a acertada decisão de tirar a roupa e ficar nu e fazer as fotos. Acertada por quê? Porque isso fez com que eu trabalhasse a vergonha que eu sentia de ficar. Eu percebi que eu não tenho vergonha de ficar nu na frente das pessoas, eu tenho vergonha de ficar na frente de uma câmera. Ponto. Né? Que eu acho que tem a ver com as 4 realidades da fotografia trabalhada por Roland Barthes, mas é isso. Mas eu, dentro de outra situação que eu considero uma das mais incríveis que eu pude participar, foi quando eu rompi uma barreira. Assim, eu dei um passo muito grande dentro do processo de pesquisa e do processo da feitura de imagens. A gente fez as imagens, né, eu e o rapaz, e aí depois, eu posso ver as fotos? Pode. Aí deitou na cama assim, começou a ver as fotos. Deita aqui. E depois de um tempo eu percebi que eu estava deitado
com o meu interlocutor ali, vendo as fotos do meu lado, e a gente dialogando sobre uma série de coisas. E aquilo ali foi quando eu rompi uma barreira que me ajuda hoje dentro do processo de feitura das imagens. Então a gente encontra isso, né? A gente encontra essas coisas e encontra também umas coisas muito doidas, assim, que a gente aceita trabalho sem saber de fato como vai ser o trabalho. E aí tu vai e, como por exemplo, quando eu fui fazer umas imagens dentro de uma casa de BDSM e rolou cropofagia e foi uma coisa absurda, que eu nunca tinha visto aquilo na vida. E eu lá, assim, vou ter que fazer as fotos, né? Fui contratado para isso e acabei fazendo. Mas é umas coisas muito assim loucas que a gente acaba fazendo, descobrindo e se descobrindo, né, nessa percepção. E sobre as fotografias, né, tipo, eu fotografo mulheres, mas é muito pouco, muito menos, porque para fotografar mulheres a gente tem um outro trabalho, uma outra situação. Não fotografo mulheres sozinhas, elas sempre têm que ter uma ou duas pessoas de sua mais extrema confiança para acompanhar todo o ensaio. Eu sempre levo uma outra pessoa e eu sempre filmo o ensaio do início ao fim. Questão de segurança para mim e para elas. Né? A gente sabe tudo que as mulheres passam diariamente, todas as violências, microviolências e grandes violências que elas sofrem diariamente, né? E aí é preciso tomar todo esse cuidado para fazer imagens dessas mulheres. E por isso eu fotografo bem menos e também eu divulgo bem menos fotos de mulheres nuas nas minhas redes sociais do que de homens. Os homens gostam de que eu sei que eu poste imagens, gostam que eles apareçam, no entanto, né, porque eles não são criticados, eles não são taxados de N coisas, diferente das mulheres, que toda vez que eu posto uma foto, alguém comenta coisas absurdas, né, porque, tipo, não vale a pena citar os comentários, mas tu imaginas o que sejas, né, tem uns comentários muito assim, porque mulher não pode ficar nua em fotografia, homem pode, né, homem nu em fotografia né, mas a mulher não, a mulher não pode ficar nua em fotografia, é uma coisa muito culpa dessa generificação da sociedade, né? Mas é sobre isso. É como se o nu masculino ele é naturalizado, né? E o nu Exatamente. ele O é nu masculino é tipo erotizado. assim, é potência, é mostrar o corpo, mostrar o que é bonito. Mulher, quando mostra, fica nua numa fotografia, é uma vadia, uma vagabunda. Esse tipo de comentário que eu recebo. Esse tipo de visão que algumas pessoas têm, né? E no início eu tive um problema com o meu trabalho, porque essas pessoas vinham assim mesmo, os héteros, né? Os homens héteros que estão na minha rede social, vinham assim, mas por que tu fica postando foto de macho? Posta foto de mulher, eu quero ver mulher e tal, assim mesmo. E eu dava sempre a mesma resposta que eu dou até hoje. O meu trabalho não é para satisfazer a libido de vocês, né? O meu trabalho não é para estar satisfazendo a mediocridade desse pensamento ridículo que vocês têm. O meu trabalho é uma outra perspectiva. Tanto é que no meu trabalho com as imagens de nu, se tu já viu várias vezes, Leila, eu não enfoco as partes genitais. Os órgãos genitais nem são irrelevantes. É o corpo servindo como molde para fotografia de nu. É saber que a pessoa está nua, mas eu não quero ficar focando nos órgãos genitais, né? Uma vez eu falei isso e aí um cara respondeu assim, mas mostra os seios das mulheres. Bom, quem sexualiza os seios das mulheres são a sociedade, né? Porque o homem tem seio também, não é sexualizado. Né? O homem posta foto sem camisa, mas mulher não pode. Só porque a mama é um pouco mais avantajada. A sexualização está na cabeça doentia de vocês e não na minha, né? Mas a sociedade criou essa ideia de que as mamas é um órgão sexual. Não é, né? Então as minhas fotos, tanto de homens quanto de mulheres, nunca focam nesse ponto, nessa questão de evidenciar as partes genitais. Não é esse o foco. Eu faço fotos assim? Faço. Sou contratado para fazer fotos assim? Sou. Mas, quando eu posto as imagens, quando eu, nos meus trabalhos, todas as imagens estão sempre com uma sombra nas partes genitais, porque eu trabalho muito com luz e sombra, já que eu trabalho com preto e branco. Eu trabalho com preto e branco porque eu comecei a me apaixonar pelo preto e branco a partir do Sebastião Salgado. Né?
Eu me apaixonei pelas imagens do Sebastião Salgado e eu comecei a trabalhar o preto e branco. E depois compreendi que o preto e branco é isso. Por quê? Tipo, a gente vê tudo em colorido, gente. Tudo é colorido, né? E o preto e branco me ajuda a focar a atenção da pessoa para a imagem. E fora que eu também penso que esteticamente é muito mais bonito. Mas também há um equívoco sobre isso. As pessoas falam assim, mas é preto e branco. Não, não é preto e branco. O preto e branco ele é colorido em alguma perspectiva, mas não colorido como a gente tem a ideia de ver as cores diferenciadas. Não. O preto e branco ele é colorido porque ele tem uma escala de cinza gigantesca, que vai do branco ao preto, passando por uma escala cromática de cinza gigantesca. Então, as cores do preto e branco, apesar de parecerem preto e branco, não são somente preto e branco. Tem uma gama de cores em tonalidades cinzas que você não percebe. Mas a imagem preto e branco, na minha perspectiva, ela é colorida. Colorida porque existe essa gama gigantesca que vai do 0 ao 250 ali. Gigantesca, que é do branco ao preto, e ela compõe. Você pode perceber quando você fotografa uma imagem azul e uma imagem vermelha, que as tonalidades de cinza são diferentes. Então você consegue compreender isso. Quando você compreende isso, você percebe que há uma gama de possibilidades que o preto e branco, né, comumente dito, te possibilita. Leila, se tu não me interromper, mano, eu vou falar muito, que eu falo. Mesmo, tu tá aqui para falar. Eu quero te explorar, quero todo o teu conhecimento. Felipe, deixa eu te apresentar. Essa daqui é Charlotte, tá? Ela veio participar do vídeo, que ela disse que gosta muito de fotografia, gosta muito de arte, tá? Aí eu ia trazer o meu aqui, mas o meu tá dormindo ali. Peraí, vou pegar ele rapidinho. Vai lá. Deixa eu pegar aquele rapidinho. Não faz isso na frente das câmeras. E aí, tô te filmando. Esse aqui é meu filhote, Leila. Esse aqui é o Shun. Shun de Andrômeda, né, filha? Que você é o Shun de Andrômeda, né, bebê? Olha só o tamanho dele, que grandão. Ele é grandão. Muito, tá chateado. É lindão. Só que eu acordei mesmo ele. Né, essa meu aqui amor? tava na chuva, varou ali na janela. Dá um oi pra Leila, tá? Dá um oi pra Leila. Oi. Olha a cara dele. Mordido, deixa de dormir. Mordido que ele tava dormindo. Desculpa, filho. Ele tava dormindo, eu fui acordar ele, que tá chovendo, aí eu liguei o ventilador e deixei na frente do ventilador dormir na minha cama. Vou dar uma olhada que ela tá. Sim, Felipe, vamos à poesia, à literatura. Como tu chega nessa... A fotografia e a poesia estão entrelaçadas. Como tu chegou na poesia? Fotografia é poesia, né? Fotografia é texto e fotografia é poesia. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Eu sempre penso que toda vez que eu faço uma imagem, ela é uma escrita poética, né? Uma composição poética. E assim como a música tem... Eu sempre digo que a memória auditiva, ela é muito forte. A gente vai num show... Por exemplo, eu lembro do último show da banda Calypso que eu fui. Ainda foi na Arena Yamada, há muito tempo, né? Nem existe mais a Arena Yamada. Eu fui no show da banda Calypso lá. Eu não lembro do show, mas eu lembro das músicas. Então, a memória auditiva ela é muito forte. Assim como a memória olfativa também. E eu tô aqui do nada, eu sinto um perfume que eu senti um odor quando era criança, ou quando uma época que eu gosto muito de lembrar, que é a época em que eu frequentava os cybers, né, para jogar as lan houses, me lembra da lan house.
E a imagem é isso. Eu vejo, na minha perspectiva, a imagem tem esse mesmo poder que a música e os cheiros. A imagem é isso. E quando a gente consegue captar uma imagem, nós conseguimos fazer com que outras pessoas ouçam música e sintam cheiros através dessa imagem. Porque essa imagem significa alguma coisa para aquela pessoa, mesmo ela nunca tendo estado naquele lugar, mesmo ela nem conhecendo o fotógrafo, mas ela viu a imagem, essa imagem lembra, ela tem essa memória, esse poder, né? Alguém disse, não lembro quem, que a única máquina do tempo que nós conhecemos é a fotografia. Ela tem a capacidade de a gente nos levar para o passado. E eu digo mais, né? Ela tem a capacidade de conseguir restaurar os fragmentos da nossa memória, né? A gente não lembra de tudo, a gente lembra de fragmentos de algo, mas a fotografia ela tem a capacidade de juntar esses fragmentos, né? Então, assim como a música, assim como os cheiros, assim como a poesia, assim como a fotografia, a poesia também está nesse meio. Então, ao fazer uma imagem que converse com diversas pessoas, essa imagem é poesia. Então, não tem como dissociar, né? Aí, junto com a Gato Ed, publiquei um livro de poesia com imagens. Inclusive, quero publicar outro, né? Ainda estou ali naquele meio, ainda estou vendo o que faço. Tenho escrito muita coisa, né? Eu escrevo muita poesia, gosto muito de escrever. Eu adoro ouvir as pessoas, eu escrevo muito a partir da vida das pessoas, das falas das pessoas, né? Apesar de eu ter essa cara de marrento, e, e todo mundo fala que eu tenho uma cara muito séria quando eu fico sério e tal, mas eu gosto muito eu escrevo muita poesia de amor, né? Muitas poesias sensíveis, românticas, às vezes até piegas demais, eu acho, né? E E é isso, não tem como. Então, quando eu faço uma imagem de nu, por exemplo, é poesia. O próximo livro vai ser com imagens de nu. Eu quero poesia sobre o corpo, sobre o corpo. Eu acho que funciona. E não tem como. Então, tipo, eu faço poesia desde criança, desde que eu comecei a escrever, porque eu aprendi a ler mais rápido do que comecei a escrever, né? Eu primeiro aprendi a ler e depois eu comecei a escrever. Como eu falei, eu fui alfabetizado muito tarde, né? Fui alfabetizado muito tarde por um motivo. Minha mãe morava na fazenda e na educação na fazenda era bem complicado. Eu vivia viajando de fazenda em fazenda, morei em várias fazendas, né? Tenho essa ligação com um campo muito grande. Morei em muitas fazendas. Tenho uma memória gigantesca das fazendas, assim, eu adoro. É um lugar onde eu gosto muito e tal. E aí, quando eu voltei para ficar morando com a minha avó no Quilombo, que eu fui morar com a vovó, eu tinha dois meses de vida. Depois voltei a morar com a vovó depois de mais velho. Aí foi quando ela me alfabetizou. É uma história muito engraçada. A minha mãe queria me levar de volta, né? E a vovó, não, deixa ele ficar aqui comigo e tal. E eu, não, eu quero ir com a vovó, com a mamãe, eu quero ir embora com a mamãe, quero ir com a mamãe. Aí um dia, acho que era por volta de maio ou junho, a minha mãe foi me buscar. A vovó, não, meu filho, fica aqui comigo, e etc. Comigo com teu pai, que era meu avô. Fica aqui comigo. E aí eu falei assim, eu não quero não, vó, não vou ficar. Aí beleza, aí eu pedi assim, vó, posso fazer uma limonada? E a minha avó diz assim, só se tu ficar morando comigo. Aí eu digo, eu fico. E eu acabei voltando a morar com a vovó por causa de uma limonada. Eu me vendi muito barato. É comida, mano, já viu, né? Se existe alguma coisa que pode me comprar, isso com certeza é comida. Né? Não existe outra forma de me comprar. Mas com comida, tipo, eu falo muito, converso muito, etc. Mas quem me vê na hora da comida, eu sento e como. Que é o único momento em que eu não brinco, eu não converso, eu sento para comer, eu gosto de comer. Eu gosto muito de comer e me vendi por uma limonada. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não me arrependo em nenhum momento. Isso serviu para eu me alfabetizar, né? Porque se eu não ficasse lá, eu não ia alfabetizar tão cedo, né? A facilidade para aprender e depois ter ingressado na universidade, né? Naquela época não tinha processo seletivo especial quilombola, né? A entrada era o PSS 1, 2 e 3, e eu fui aprovado. Foi muito bacana.
para cursar filosofia, meu Deus. Nem eu acredito que um dia eu cursei filosofia. Mas é isso. Agora, a minha vontade é fazer graduação em cinema. Né? Eu acabei de fazer uma especialização em cinema e linguagem audiovisual, me apaixonei. Aí agora eu quero fazer graduação em cinema. Me especializar em direção, que é o que eu gosto mesmo. Leila? Leila? Tô aqui, cheguei. Fui abrir a janela para a moça que estava na chuva, outra. Ai, meu Deus, esse aqui tem pavor de chuva. Uma vez ele ficou fora de casa, que tem um temporal, não tinha ninguém em casa. Ele corria aqui, doidinho aqui, morando no terceiro andar. Quando a gente chegou, ele estava traumatizado. Agora começa a chover, ele corre para ficar na cama de alguém ou no colo de alguém. Ele tá Ele tem certo. muito medo de chuva. O Agora Ed tá tem. aqui, acordado e chateado comigo, olhando com cara de quer me matar. Né, filho? Tem uma história do Ed com chuva, mano. Ano novo, aí a gente escuta um miado longe, né? Cadê o Ed? Era só ele que tava faltando. Cadê o Ed? Aí miando, miando, miando. A gente rodou a casa inteira. Aí aquele toró de ano novo caindo assim. Aí a mamãe Ed tá lá no quintal. Aí chama, 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 chama. Nada. Eu peguei uma sombrinha, fui lá. Ele tava lá, acuado num cantinho e a água escorrendo para cima dele, assim, tava quase pegando. Ele desesperado, minha, eu tive que pegar Meu no colo. Deus, coitadinho. Pega o chuva assim mesmo, olha. Ela tem pavor de chuva. Trovão, então, mano. Ele passa Eles têm muito muito mal. medo de trovão, muito medo de trovão. Cachorros e gatos ficam desesperados. Sim, sim, continuando, pois histórias Continuando. futebolistas. Então, Felipe, essas tuas promessas de livros aí que eu estou esperando faz anos, esses livros chegarem até mim. Vai sair, Leila, vai sair. É porque assim, né? Eu faço um monte de coisa, né? A Denise esse ano que você, meu Felipe, para. Você vai focar na sua tese. Você vai focar na tese. Sem projetos paralelos. E aí vai surgindo um projeto aqui, um projeto ali. Tipo, ontem eu estava trabalhando no edital. Hoje eu vou trabalhar numa outra coisa daqui a pouco. Mas o Agora, livro vai sair e vai ser um livro sobre poesia. E eu estou pensando assim, de verdade, estou pensando em um livro de poesia, mas só com imagens, sabe? A fotografia como texto. poesia visual. Exatamente, poesia visual, literalmente. Eu estou muito ansioso por isso. E eu acho que vai sair daqui a 2, 3 meses. Eu vou estar mandando mensagem. Leila, é o seguinte, olha, tá pronto, vou te mandar o arquivo. Aí tu dá uma E, olhada, né? Mas e, assim, vou é esperar. sobre isso, né? É sobre isso. Tem alguns projetos agora. A gente está com uma chamada aberta para um livro. Eu e o meu amigo Anderson Borralho. Um livro de fotografia também, só com imagens de quilombos, né? Só com imagens quilombolas. A gente tem que organizar esse livro do Visagem, eu e você. Sim, quando acabar a reunião aqui, a gente reúne de novo. Tem Pode que ser. ver isso aí que eu acho que é importante. E tem uma série de outras coisas que também estão tudo enrolado, mas vai dar certo, vai dar certo. Já está dando certo. Vai dar certo. Tá dando certo hoje, que nem estava programado. E Felipe, Oi. então, fala da tua experiência de publicar esse livro na GatoEd. Conta um pouco da tua experiência com a GatoEd. Olha, eu vou tentar não rasgar tanta seda, né? Porque rasgação de seda fica uma coisa meio chata, assim, né? Fora o carinho, o amor que eu tenho por ti, né? E, e o convite para publicar foi incrível, porque assim, eu sempre quis publicar um livro de verdade. Eu tinha um sonho na minha vida que era publicar um livro. Não sei sobre o quê. Tipo, eu escrevo sobre outras coisas, né? Não é só poesia. Tipo, eu tenho contos, eu tenho uma coisa que eu venho escrevendo há 9 anos, né? Já tem ali uma coisa bem consistente, uma história bem consistente já escrita há 9 anos, né? Que versa sobre o mundo de fantasia, uma série de coisas. É um mundo de fantasia que acontece em Belém. E há 9 anos eu vou te escrevendo esse negócio aí. Um dia eu termino, um dia eu termino. Né? Então eu sempre tive vontade de publicar alguma coisa, de escrever alguma coisa.
Acho que eu sempre fui voltado para esse lado da arte, assim. Outras áreas nunca me chamaram a atenção, nunca tive apreço que eu tenho pela arte. Apreço e respeito, não é só apreço, apreço e respeito. Eu acho que a arte é uma das coisas mais incríveis que existem. É a forma mais sutil e dura de dizer verdades difíceis de engolir. É o modo como que eu, pelo menos, encontro e vejo que a gente consegue escarrar verdades nas pessoas sobre diversas situações. Tanto é que quando, um exemplo, passamos por um governo genocida, né, um desgoverno genocida, omisso, né, corrupto, recentemente, que foi o governo desse Jair Bolsonaro, que Deus me livre, mas quem me dera ele pague por todo os crimes dele em morte, na verdade agonizando. Não vou falar sobre isso porque vou dizer que estou fazendo apologia à morte, mas eu acho que a morte é pouco para ele. Ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. Né? Eu tenho um problema em falar desse Bolsonaro porque eu tenho um nojo gigantesco dele e de todos os seus apoiadores. Eu tenho amigos que apoiam o Bolsonaro? Tenho, e meus amigos saibam que eu tenho nojo de vocês. E uma vergonha gigantesca ao ponto de eu não apresentar vocês para ninguém. E os meus amigos sabem disso porque eu já falei para eles. Eu tenho 3 amigos que votaram em Bolsonaro, defendiam o Bolsonaro. E eu falo, eu não apresento vocês para ninguém, não saio com vocês porque eu não quero ser visto. Vocês são meus amigos, mas eu prefiro manter distância, né? E a arte, ela nos ajuda a isso. E um exemplo desse governo é o quê? Que a arte incomoda tanto, a gente tem uma capacidade tão grande de escarrar verdades, que a arte incomoda tanto, mas tanto, que o que acontece? Quando temos governos assim, a primeira coisa a ser atacada é a arte. A primeira coisa a tentar se silenciar são os artistas. Porque é a maneira que encontram da sociedade ficar preso num casulo. Porque quando eu falo, a pessoa, você mesmo, quando eu via pessoas apoiando assim, porque tem que acabar com o Ministério da Cultura, artista não serve para nada, só para pegar dinheiro do governo, e etc. E aí eu penso assim, Leila, uma pessoa que faz um comentário desse nunca viu um filme, nunca assistiu uma série, nunca foi no teatro, nunca ouviu uma música, ou não gosta nada disso, a pessoa só vegeta nesse mundo, né? Não curte fotografia, não curte poesia, não curte literatura, não curte cinema, não curte o audiovisual de maneira geral, músicas e etc. Não vê nada, não participa de nada, né? Então, ela vegeta no mundo, né? Porque o mundo sem arte é um mundo extremamente chato, chato. E quando você tem um governo que ataca os artistas, você percebe que a arte incomoda por isso, porque a arte nos possibilita dizer verdades da maneira mais sutil ou mais dura possível. Quando você faz uma crítica numa novela, uma crítica numa série, num filme, uma crítica fotográfica, uma instalação, uma exposição, uma poesia, um livro, isso é arte e isso incomoda. Então, os artistas, na minha perspectiva, são um dos vetores mais significativos de mudança dentro de uma sociedade. É a forma mais forte de se dizer as coisas. Porque a arte, ela influencia. Mesmo que você diga, eu nunca fui influenciado pela arte. Você foi. Apenas não teve a percepção disso. Então, como, Leila? A arte é a diferença. Exatamente. E eu, particularmente, sou apaixonado por isso. Eu sempre tive esse apreço, esse respeito pelas artes. Eu sempre fui no meio desse mundo, né? E quando eu me encontro dentro da fotografia, e a fotografia ela não é arte só porque é bonita, ela é arte porque ela emociona, porque ela te leva para alguns lugares, porque ela te possibilita viver experiências que você nunca viveu, né? Então, isso faz... Olha quem está chegando aí. Olha quem está chegando aí. Essa é a Brancose, conheça. E aí, a arte te possibilita isso. Então, tipo, hoje eu digo, eu sou artista, eu me considero artista, o que eu produzo é arte, ela incomoda muita gente, principalmente com as fotos de nu, eu sei que incomoda, mas esse incômodo me deixa feliz. Porque se eu faço algo artístico e esse algo artístico não incomoda, estou fazendo errado. Porque a arte é para incomodar, gente. A arte que tem passamento de pano e não incomoda, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Na minha perspectiva, deve ser feito? Deve. Mas
precisa ser revisto, porque tem que incomodar em algum aspecto. Tem que incomodar em algum aspecto. Nós somos incomodadores de plantão. Nem sei se essa palavra existe, mas acabei de criar. Vou dar uma de Saramago aqui. Esses incomodadores de plantão, e a gente tá aí para isso. E quando eu fui convidado para fazer o livro, para publicar o livro, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis escrever um livro, né? Sempre quis. Era um dos meus grandes sonhos, mas eu nunca imaginei que seria um livro de poesia, que é algo muito íntimo, né? Tanto é que as pessoas que sabem que eu faço poesia sabem desse livro, porque eu nunca fui de chegar e mandar poesia para ninguém, ou escrever poesia para ninguém. Eu nunca fui desse meio, sabe? De ficar divulgando as poesias que eu faço. Sou meio Maria Bethânia, né? Que ela diz que ela escreve poesia, escreve música, depois ela queima, porque ela não se sente à vontade para mostrar para ninguém. É para ela que ela faz. É basicamente eu. Tenho meus escritos, tenho um monte de cadernos e cadernos de poesia escrita, mas que eu não publico, não divulgo, porque não me sinto confortável, não é uma coisa que vou mostrar, não. Tem que ser publicado. Aí ontem eu... Oi? Tem que ser publicado, e a Gatoed está aqui para publicar. Pois é, eu fico muito na onda. A Mil está me dizendo aqui que ela quer esses livros todos. Olha, eu fico muito na onda, porque eu fico com muita vergonha de mostrar, de verdade. Leila, até as minhas imagens, até as fotografias que eu faço, tenho vergonha de mostrar. Eu não sei reagir a elogio. Eu nunca fui de chegar assim, pegar o celular e assim, olha aqui, olha as fotos que eu fiz, nunca. As pessoas conhecem as imagens que eu faço pelas coisas que eu publico no status, no stories, no Facebook e nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, mas não de eu chegar e mostrar para elas. Os meus amigos mais próximos eu nunca tiveram a oportunidade de folhear imagens minhas comigo, porque eu não sou de fazer isso. Eu tenho muita vergonha, muita vergonha de mostrar as coisas. Aí se eu publico, beleza. Né? Mas eu não gosto de ficar conversando, eu não respondo comentários, realmente eu sou muito parado nesse sentido. Porque eu tenho muita vergonha mesmo, sim. É algo que eu tenho que trabalhar em mim. Até mesmo para falar sobre o meu trabalho, eu tenho vergonha. Tanto é que eu te enrolo há séculos para te dar uma entrevista. Te enrolo. Mas essa entrevista está sendo linda agora. Assim como o livro é lindo. Obrigado. Eu fico todo errado. Realmente, um amigo meu ontem, eu postei uma poesia no status, aí ele foi assim, me mandou ela escrita, aí eu mandei o livro. Ele, manda, é muito bom e tal. Eu fiquei todo errado. Tanto é que ele tá no vácuo desde ontem, na verdade. Que é o Vitor, tá desde ontem no vácuo, porque eu não soube como responder para ele, que eu fico assim, putz, e agora? Isso não é falsa modéstia, porque eu não tenho falsa modéstia, não tenho falsa modéstia, porque eu acho que as minhas fotos de luz são as melhores fotos de luz já feitas, as minhas imagens são as imagens mais perfeitas já feitas, e eu não tenho falsa modéstia, e sobre o meu trabalho de fotografia eu digo que eu sou magnífico, né, negócio de dizer, tá bom, não, é doido, que isso? Não, que isso nada, sou bom sim, sou maravilhoso, sou muito bom, sou um excepcional fotógrafo, sou um exímio pesquisador antropológico, e eu amo o que eu faço, e eu sou muito bom nisso, mas eu morro de vergonha de falar sobre essas coisas. Ainda bem que eu consegui te fazer falar agora. Agora tá gravado, né, mano? É eternidade. Não é isso, internet, meu Deus. Maravilha do século XXI. Século XX, né? Depois que Então, vamos publicar esses outros livros. A editora Gatoed está aqui esperando. Vamos chamar, vamos publicar, sim. Felipe, eu quero te agradecer de montão. De montão mesmo. Queria muito gravar esse vídeo contigo. A gente tem um podcast. Tu lembra que a gente tem um podcast? Sim. Então, eu queria muito gravar esse vídeo contigo. Aí, ano passado, não deu, né? A vida não deixou. Mas aí, esse ano, colou. A chuvinha ajudou a gente. Tá Olha, a chuva ajudou, mano. Ajudou muito. Calor. Tá maravilhoso o dia hoje. Não, hoje é um dia pra gente ser inútil em Belém, né? Porque paraense com chuva não quer saber de nada, só quer saber de cama. Justamente. Acabou. É o dia para ser inútil nessa cidade. A Mil tá tentando inútil entre aspas, né? O nosso vídeo. Então, muito obrigada pela tua participação. Uma grande honra. O convite, mano. Uma grande honra. A editora Gatoed tem muito orgulho de te ter como associado, como... Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu não sei nem como agradecer. De verdade, eu tô toda errada agora.
E é Galera, isso. é isso. É sobre isso. Galera, muito obrigada por terem assistido o nosso vídeo até aqui. Curtam, Ah, me compartilhem. sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, né? Porque eu tinha um E Instagram, que eu tinha uns 5.000 pessoas de seguidores, né? Mas aí o Instagram acabou com o meu Instagram, né? Porque falta antropologia pro Instagram. Falta muita antropologia para essas redes sociais, né? Excluíram permanentemente as minhas redes sociais, enviei documento, um monte de coisa para tentar reaver, não consegui. Né? Eu estou caminhando de novo. E olha que eu faço pesquisa nas redes sociais, mas não deu certo, não. O Zuckerberg, ele é um inútil, né? Não sabe porra nenhuma de antropologia, né? E eu desconfio que ele é um robô. Mas é isso, gente. diz aí qual é o teu link. Arroba PR7TT0. Ou Felipe Bandeira, mas é arroba PR7TT0. Que é para ser preto, né? E ou Felipe Bandeira. Aí você vai encontrar lá, tem um monte de foto preto e branco, imagens de nu. Vão lá, curtam, não compartilha no status, porque vai ser bloqueado. Né? Sempre é bloqueado. Então não compartilha no status, não. Mas vai lá, curte, faz um comentário, segue, faz essas coisas. E as redes sociais são todas assim. A mesma coisa no Twitter, a mesma coisa no Facebook, né? São todas dessa forma. Eu não uso muito Facebook, então se falarem comigo por lá, não vão ter resposta tão cedo. Porque eu acho o Facebook uma rede social que não é muito legal para mim. Eu gosto muito do Twitter, porque lá eu faço pesquisa também, e do Instagram, onde eu tenho um maior contato com as pessoas. É isso. É isso, Felipe. Então, muito obrigada, viu? Muito Eu que bom. agradeço. Galera, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam em todas as nossas redes sociais e compartilhem conhecimento de qualidade. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima.